Boa noite, queridos. Eu estava com saudade de participar de uma live das Quartas da Paz, já faz um tempinho que eu não venho aqui. Eu estou muito, muito alegre de estar de novo com vocês, falando em nome da unidade da Unipaz Santa Catarina, que desde que nós começamos esse momento atípico, diferente, de não poder estar nos vendo presencialmente, nos encontrando para fazer os trabalhos de cultura de paz na nossa sede aqui em Florianópolis, ou em Camboriú, ou em Francisco Beltrão, em Tubarão, nós começamos a fazer isso, não falando mais só com um pequeno grupo, presencialmente, num pequeno espaço. Aí nós começamos a fazer as Quartas da Paz online. Se perdemos os abraços calorosos ao vivo, ganhamos uma presença não mais só em Florianópolis ou nessas cidades. Estamos levando a cultura de paz para o mundo. Temos pessoas de todos os estados, de todas as cidades, de países, podendo usufruir desse conhecimento que Pierre, Roberto, Jean-Yves, Lídia e tantos, né, trouxeram para nós e trazem até hoje, né, para que a gente aprenda a arte de bem viver. Porque viver em paz é bem viver, é viver com saúde, é viver com energia, é viver com tranquilidade. Isso é a arte de viver em paz. Pierre dizia, né? A paz começa no espírito do homem. É aí que precisa se começar a trabalhar. Se cada um tiver a sua paz interior, ela vai transpirar, ela vai se transmitir. E é isso que as Quartas da Paz pretende. Tem um ditado que está muito falado no Facebook, nas mídias, transforme a crise em criatividade. Tire o S da crise, faça dele um banquinho, sente e crie. Uhum. E é isso que as Quartas da Paz têm o propósito de facilitar. A hora que você estiver numa crise, que você está meio desanimado, está com medo, está assustado com toda essa confusão que o mundo está vivendo, lembra que você pode criar e que a Unipaz Santa Catarina tem mais de 100 lives já feitas, com boas ideias, com boas técnicas, com boas oficinas, com muitos sorrisos, com muito amor. Você pode ir lá escolher uma, porque, inclusive, se você não pode assistir na hora, elas ficam gravadas no YouTube. E você vê o que teu coração está pedindo naquele momento, em vez de ficar curtindo aquela emoção de medo, de dor. A gente sente, mas não precisa ficar apegado a ela, né? A gente pode deixar ela passar e buscar algo que acalme o nosso coração.
E as quartas da paz propiciam isso. Escolhe o assunto que teu coração pedir e fica lá aqueles 50 minutinhos ouvindo algo que dê paz ao seu espírito e com certeza você vai estar melhor. E hoje nós vamos trazer alguém que trabalha isso, a paz na essência, a paz natural, a paz que traz saúde na medicina natural, na medicina da alma, na medicina que todos temos. E a pessoa que vai trazer isso para nós, eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, uma pessoa linda e muito querida. Mas primeiro eu vou contar para vocês o que os próximos eventos da Unipaz, quais são os que vão acontecer e os que vocês podem aproveitar e participar. Dia 13 e 14 agora de agosto, nós temos a nossa queridíssima Lorena Carvalho trabalhando na primeira turma de formação holística online de Santa Catarina, as cartografias da consciência. A Lorena Carvalho é um ser que está na Unipaz, uma mulher incrível que está na Unipaz desde os seus primórdios, na Unipaz Santa Catarina desde o início, e tem muita, muita coisa a oferecer de conhecimento, de carinho, de amor. Vale a pena participar com a Lorena, dias 13 e 14 de agosto. No dia 28, que é um sábado, nós temos a Cacá e a Ana com alimentação natural na prática. Elas vão cozinhar na casa delas e vocês online vão participar, cozinhando na sua, aprendendo a fazer comidas naturais na prática, para poder sentir o gosto, para não só ouvir, para cozinhar e aproveitar de fato. Aproveitem, vai ser muito bom. Dias 17 e 18, já de setembro, aí é só um anúncio para você se preparar. Começa o curso de Psicologia Transpessoal em Tubarão, e esse presencial, se tudo continuar tranquilo como está, poderemos ter a volta a um curso presencial da Unipaz Santa Catarina na Psicologia Transpessoal lá em Tubarão. E a próxima Quarta da Paz é sobre o Reiki e a cultura de paz, no dia 11, na próxima quarta-feira. E vai ter uma surpresa, porque vai ter sorteio de presente. São 2 presentes. Vai ter um sorteio de participação no curso de iniciação em Reiki. Um para Florianópolis, que será ministrado pelo Jairo, que é o nosso facilitador da próxima live. E o outro em Camboriú, com a Cassiane Pires. As pessoas serão sorteadas para participar dessa iniciação de Reiki e podem usufruir disso até dezembro. Eles vão, na próxima quarta-feira, explicar bem direitinho, mas fiquem ligados e estejam conosco. Mas agora, porque gostamos de estar no agora e presentes, nós vamos estar junto com a Sauênia Pazuello. Ela é formalmente, academicamente, química e pedagoga. Mas ela é idealizadora da Morada dos Avós Alma da Terra, criadora da Natural Medicina Alma da Terra, treinadora em constelações e terapia de renascimento. Ela serve pessoas e famílias há 45 anos. É, como boa aprendiz da Unipaz, uma operária a serviço da paz do mundo. Vamos usufruir do que ela tem a nos dizer. E, Sauênia, você é muito, muito bem-vinda à Unipaz. Santa Catarina lhe agradece de coração estar nos doando esses momentos para a nossa Quarta da Paz. E a palavra é sua. Fiquem com a nossa Sal. Gratidão, queridos, que alegria, irmã amada, que momento muito único para o meu coração.
Me sinto muito acolhida nessa morada sempre da Unipaz. Me lembro daqueles que vieram antes de nós e quero agradecer Pierre pelo grande sonho sonhado desde o reino imaginal. Quero agradecer a Roberto por ter, com muito entusiasmo e amor no coração, embarcado nessa jornada. A Lídia, que hoje segue, né, nessa liderança tão bonita. As irmãs daqui de Florianópolis, que ocupam um lugar muito bonito, foram minhas colegas na Transpessoal da Psicologia, aqui em Florianópolis, que é a Mônica e a Dulce. Então, com esse agradecimento a vocês que estão neste momento aqui organizando essa Quarta da Paz, né? Nesse momento planetário, onde tanta gente está se voltando para dentro, alguns ainda resistem na tarefa desse mergulho interior, cada um ao seu tempo. Como a semente leva seu tempo até o seu florescer, até o frutificar. Cada um tem um momento para despertar o entendimento de que a vida é um pouco mais do que durante um certo tempo muitos de nós possa acreditar. Então, existem as tarefas básicas da nossa existência, que são importantes, são necessárias, as tarefas de cada etapa da vida, que são preciosas serem desenvolvidas, até que chega um momento em que a gente escuta um chamado para ver um pouquinho além daquilo que está diante dos nossos olhos. E nos perguntamos, mas será que é só isso a vida? Né? Será que realmente nessa grandeza da existência somos nós estrelas aqui na Terra? E cada um faz essa pergunta do seu jeitinho, da sua forma. Seja uma criança, um jovem, um adulto, um ancião, cada um ao seu tempo fará essa grande pergunta: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o meu para quê nessa terra? Quais são as sementes que eu trouxe de bênçãos? Quais são as sementes luminosas de coisas bonitas que eu trago dentro do meu ser, dos meus dons, dos meus talentos, né? E quais são os desafios? Quais são as tarefas que eu vim desenvolver, aprender, amadurecer aqui como um obreiro da paz, como um meio pelo qual a essência, desde a fonte, vem para manifestar, semear nesse mundo, deixar esse mundo mais bonito ainda, para quando prosseguirmos adiante, termos contribuído com alguma coisa realmente preciosa, com a nossa carinha, com o nosso jeito, com a nossa forma única, genuína de ser. Então é assim que nesse momento eu faço o meu agradecimento, dou as boas-vindas a todos que estão aqui comigo, aqueles que vão chegar, aqueles que no momento vão sentir que precisam assistir uma dessas 100 palestras, com tantos temas e pessoas tão preciosas que já passaram, que desenharam este caminho. Imagina a primeira live da Unipaz, quando tudo isso começou. Imagina a força de amor, de carinho que impulsionou a doação desse tempo toda quarta-feira. Genuíno, incondicional, sem nenhum interesse, simplesmente semear. E como diz o meu pai, que é agricultor, filha, semeia. Semeia, não interessa a quem, só semeia, que um dia esse carvalho vai se fazer grande e vai ser sombra para alguém. Te lembra, minha filha, que muitas vezes a gente senta numa árvore, abaixo dela, ou às vezes colhe o fruto de um pessegueiro, assim como teu avô plantou, teu bisavô também, numa parreira, né? Quando retira um cachinho de uva. Lembra
que foi outro que plantou. E quem está desfrutando és tu. Então, assim, eu vejo essas 100 palestras da Unipaz como bonitas árvores frutíferas que estão à disposição para que cada um possa fazer a colheita do seu fruto, né? E é assim que eu convido vocês agora a encontrar um lugarzinho confortável. E eu vou pedir para um anjo azul lindo, que é estrela aqui na Terra, colocar uma musiquinha para nós, para relaxar, para respirar um pouquinho mais suave, né? Depois de um dia todo de trabalho, algumas pessoas trabalhando em casa, trabalhando realmente presencial, teus pés no chão, vai respirando. Respira mais profundo, acha teu conforto. Se você está com uma xicrinha de chá, deixa aí do teu lado para fazer um calorzinho ao coração. E vai agradecendo a dia de vida, agradecendo por todas as pessoas que você tem visto se superarem, agradecer pelas pessoas que estão de frente para os desafios, nos hospitais, ajudando a tanta gente. Respira profundo, vai sentindo o teu corpo generosamente e vai agradecendo esse milagre da vida. A todos que estão trabalhando e ajudando, de mãos dadas, na certeza de que tudo vai passar, tudo vai tomar um bom lugar. Talvez leve um tempo, é verdade. E o tempo acertado para que a humanidade amadureça um pouquinho a mais e olhe para as plantas, cristais, para os animais, para os irmãos de diferentes etnias, diferentes nações, diferentes origens, com o mesmo olhar de respeito e amor. Respira profundo e veja que se de um lado estamos diante dos desafios, de outro estamos com a oportunidade. Infinita possibilidade para criar algo novo e único, diferente, algo que possa ser ofertado para a nova terra, algo que venha de um sonho tecido por fios daquilo que é mais precioso na sua história. Respira profundo e recebe essa bênção do amor a toda a tua casa. A tua comunidade, a toda a terra, dentro do teu ser, a toda a existência. Na presença da tua história, na presença do teu ser universal, teu ser celeste, na presença do teu ser aqui e agora. Que essa bênção nos abrace, fortaleça a nossa fé
nos faça coragem, nos recorde que somos amor e que podemos amar este amor, autorizando este amor com gentileza a se expressar em cada um de nós. E é com carinho e gratidão que eu vou te convidando a fazer tua oração pessoal no teu silêncio, convidar a presença do teu altar coração, tudo o que te é mais sagrado, para que nós possamos viver esses minutinhos de prosa, esse dedo de prosa, como dizem as avós, com simplicidade, conforto, acolhimento, como se estivéssemos envolvidos num manto sagrado da terra. E vamos confortavelmente, como que ouvindo, sabe quando as avós contam uma história? Vamos ouvir uma história de uma irmã que ama ouvir histórias. E de tanto amar ouvir histórias, hoje conta a sua história, de como que autorizou o amor a amar, e o amor amou de uma forma tão natural, que na medida que foi caminhando, foi descobrindo algumas coisas, e encantada com o que descobriu, não podia guardar só para si, não. Precisava também ofertar. E assim, depois de longos anos de jornada, se deu conta que lá no seu balaio tinha muitos frutos maduros. Alguns falavam de sabedorias naturais da terra, outros de histórias de ancestrais e de como manter uma relação em harmonia com a família, nos relacionamentos, no trabalho, na família. E como funcionavam essas leis desses relacionamentos humanos. Olhou no seu balaio e viu também alguns frutos que falavam da importância da meditação. Todo dia, um minutinho que fosse de silêncio, depois 5 minutinhos. Passaram-se aí quase 40 anos, então a vida passou a ser uma meditação, né? Em estado de presença. Mas não foi sempre assim. E é isso que eu vim contar para vocês. Você que está passando por um momento aí de se perguntar para onde eu vou, né? O que faço agora? Algumas pessoas até precisando de ajuda para coisas mais básicas, porque muitos de nós são privilegiados. Temos uma casa, uma família. Olha só, estou falando por um celular. Temos um celular, né? Temos o alimento, uma rede de amigos, de apoio. E quantas pessoas não possuem essa consciência de que há essa possibilidade? Então, nossa tarefa é mostrar esse caminho. E aí eu olhei para o meu balaio e lá estava isso. Olha só, vamos ajudar também. Aqui está o fruto da essência, dos sonhos, do encanto e da magia de viver essa vida, cada dia como a primeira vez. Aí eu olhei lá para o balaio, tinha mais frutos ainda. Nossa, que riqueza! Quanta coisa bonita, né? Mas isso a gente enxerga quando a lente do olhar começa a ver a beleza da vida. E quando olhamos para a nossa história, e já podemos contar de outra forma. E lá estava outro fruto, que dizia assim:
como ajudar as pessoas, inspirando para que revelem seus sonhos e manifestem negócios com êxito, com prosperidade, com alegria, se realizando, vivendo aquilo que mais ama, lá do profundo do coração. Aí eu olhei aquele monte de frutos e disse: nossa, são tantas multipotencialidades, olha só, sem falar da química, sem falar da pedagogia, né? Será que se eu contasse para minha menina, lá com 8, 9 anos, e eu dissesse assim: tu sabia que a gente viajou do Oriente até o Ocidente, estudamos da química, pedagogia até a terapia, tudo isso para aprender coisas que nos chamavam, encantavam o coração, encontrar pessoas, aprender coisas bonitas, aprender como as pessoas enxergam, tantos olhares diferentes sobre a mesma vista. Que riqueza! Se eu contasse para ela, será que ela acreditaria? Ah, eu acredito que sim. Sempre foi uma menina curiosa. Nossa, queria saber de tudo. Adorava fazer perguntas, conhecer, né? Sentava-se ao lado de um toco velho, enquanto os senhores que capinavam o terreno de seu pai, e ela perguntava: qual é seu nome? Quantos anos você tem? Qual é seu signo? Você sempre vai trabalhar capinando? Por que você capina? Você gosta de capinar? Esse vai ser o seu trabalho para sempre? Você tem algum sonho? Nisso, mamãe chamava: tá na hora do almoço, deixa o seu José capinar sossegada, menina. Ai, lá ia a menina meio contrariada, mas obedecia porque já estava na hora do almoço. Certamente, se eu falasse para ela, ela iria acreditar que eu trilhei esse caminho todo, né? Mas ia fazer uma perguntinha inteligente. Logo ela ia dizer assim: escuta, me diga algo, você foi em todos esses lugares, estudou com todos esses professores para voltar para casa, o coração, o lugar da onde a gente nunca saiu, a natureza? Aí eu ia dizer para ela: calma, menina, calma. Tem muita coisa bonita que a gente aprendeu. Aprendemos a ouvir, a escutar, até quando a gente se assustava, lembra? Ou quando tinha aqueles medos, ou vinha uma tristeza, aprendemos a olhar com amor e dar um bom lugar para cada coisa que aconteceu, né? E não viver só subindo nas árvores, mas também estar entre as pessoas, também levar essas coisas bonitas da natureza para ajudar outras meninas e outros meninos que vivem dentro de adultos e ainda se perguntam quem são. Então, fui lembrando dessa história que agora que eu contei, nasceu um programa chamado Sou Medicina Natural. Quando eu olhei para a minha jornada e percebi a síntese da minha obra-prima, o que tinha nascido, a natural medicina alma da terra, um oráculo que conta história através de cristais, animais, plantas, arquétipos de histórias, elementos da natureza, orientados, né? Às vezes na energia, às vezes com a ajuda da respiração do renascimento, com os conhecimentos do Bert Hellinger também, que deixou tanta coisa bonita nessa terra, para a gente saber amar ainda mais a gente mesmo e a todos que estão à nossa volta, para que o amor possa ser percebido como um poder que sempre deu certo e que basta apenas a gente estar na nossa presença para poder tomar esse amor e ofertar incondicionalmente, e de uma forma abundante transbordar todo esse amor.
Então, eu pensei, essa jornada, embora eu não tenha tantos anos assim, fala desde quando eu tive a minha primeira tarefa. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade e trabalhei quase até os 20 junto com a família, cuidando de uma tenda. Eu era gerente de uma tenda que vendia flores e frutas. E a partir daí, aprendi sobre negócios, sobre dinheiro, sobre êxito, sobre gestar empreendimentos. E aprendi com os melhores professores. Não poderia ter outros. Meu pai e meu avô. Minha mãe e os meus avós. E olha que eu tinha muitos tios-avós que eram tão presentes quanto os avós. Por isso que eu dei o nome de Morada dos Avós a uma da Terra, porque eu tive 13 avós. Quem é que tem 13 avós, né? Tudo de cabelinho branco. Que Querendo contar bênção! a história. Ai, meu Deus do céu! E cada um com as suas simpatias, benzimentos, ervas, garrafadas medicinais, fitoterapias, homeopatias, rezas. Tudo isso eu fui anotando no meu caderninho. E, de alguma forma, me tocou profundamente. O jeito que as avós faziam chá, o rito de cada cuidado, do dia a dia, as coisas que realmente tinham importância. E aquela menina, né, que eu contei para vocês, muito curiosa, cheia das perguntas inteligentes que me habita, nossa, ela nunca se distanciou de mim. Então, eu sou alguém muito abençoada, porque mesmo como adulta, se em algum momento eu possa ter me questionado do sentido da vida, essa criança sempre foi tão viva, tão alegre, cheia de fé, que nunca permitiu que eu desistisse de mim mesma, né? Então, isso precisa ser colocado a serviço da vida. E dessa maneira, então, eu organizei com todo cuidado, fui lá, recolhi, sabe quando a gente faz um relicário cheio de contas? Eu fui lá e peguei de cada etapa da minha vida as coisas mais bonitas que me ajudaram. Sabe, desde as imagens, dos remédios salutares, da poética da Pachamama, da jornada da alma, das coisas da essência. Reuni tudo no meu caldeirão mágico, fiz uma alquimia como boa química e isso se transformou, né, num programa com 3 jornadas, que a pessoa ingressa na jornada que mais chama seu coração. Às vezes a gente precisa apenas saber quem é, saber mais da nossa identidade, fortalecer o nosso poder pessoal. Jung chamou isso de individuação. Quando você consegue ver o seu corpo de olhos fechados em qualquer lugar e sentir a sua base. E pode soprar os ventos, como aquela florzinha miudinha no alto da montanha, que passa aquele ciclone e ela se mantém ali, firme, independente de ser pequenina flor ou um grande carvalho. Então, essa tarefa é uma tarefa muito importante, porque isso nos permite ser feliz e permite saber quem somos. E permite com que a gente reconheça o nosso lugar nessa terra, na nossa família, na nossa comunidade, e ser feliz. Ser, assim, alguém íntegro, que passa pelos picos e pelos vales e sabe administrar as crises. E isso a Lorena fala tão bem, né? Da importância que é. Porque um luto, por exemplo, nunca é, pelo menos no Ocidente, nunca é uma festa. Já no Oriente, a cultura é diferente. Então, viajar, por que eu levo há tantos anos, desde 1980 desde 1996,
porque em 80 e poucos eu fazia as minhas viagens eu comigo. Mas a partir de 1994, 95, comecei a levar pessoas para viajar no mundo, em lugares de poder. Por que que eu fiz isso? Porque nesses lugares a gente pode reunir muitos elementos das tradições, da cultura, do universo arquetípico, das lendas, das histórias, de como aquele povo enxerga o universo sagrado. Então, diante disso, você consegue ver através do olhar das pessoas, certo? Um outro ponto de vista. E no momento de crise, são exatamente esses diferentes olhares, né, dessas culturas que vão nos ajudar a amadurecer um outro olhar, que é viver este encontro. Então, este encontro que a gente fala, né, como se fosse numa linha do tempo, com o aprendiz que somos e o sábio ou a sábia que existe em nós. Então, que coisa mais linda do que um avô caminhando com uma criança ou uma avó, aonde a sabedoria do coração puro, de toda uma grande jornada, é partilhado com o coração puro de uma criança que escuta e enxerga a vida como se fosse pela primeira vez, com toda a magia, com todo o encanto, que são tarefas tão importantes no período da infância e da adolescência. Mas a questão é que quando a gente vive um luto, uma crise, se nós não formos bem abastecidos desses diferentes olhares, desses recursos luminosos, dessas gentilezas e experiências da magia da vida, às vezes permanecemos num luto muito mais do que realmente nos é pedido pela nossa própria alma. E isso tem a ver com o nosso amadurecimento, queridas. E é sobre isso que eu me tornei muito sábia. O amadurecimento. Eu acredito que eu aprendi muito com todos os meus ancestrais como colher um pêssego, como colher um cacho de uva, quando que as rosas estão prontas, quando que os cravos estão no momento de serem colhidos. E eu parei para pensar muito nisso, de que a autonomia de poder saber colher os próprios cravos, as próprias rosas, os próprios frutos, é o maior poder que alguém pode ter, o poder da escolha, o poder de decisão, o poder de reconhecimento das possibilidades da vida. E é isso que eu tenho semeado e ajudado as pessoas a se autoconhecerem, passarem por essas crises de uma forma mais leve, a partir da essência e através das medicinas naturais, que muitas vezes se resume numa gotinha de floral da alma da terra. Às vezes eu quero uma bênção de amor, através dos símbolos que têm seus significados e nos elevam à frequência. Ou quem sabe costurando um manto, como as minhas avós faziam, rezando. Lá atrás, as avós mais antigas, eu falo. Lá aquelas que moravam no deserto, sabe? Lá nas areias do Antigo Egito, nas tendas vermelhas. Então, quem sabe, né? Costurar um manto, para muitas mulheres, é uma arte muito antiga. E não precisa saber bordar, mas precisa saber rezar. E rezar costurando era uma arte dos meus avós, que benziam rezando. Então, seja abençoando, tomando um floralzinho, retirando uma carta do tarô, contando um sonho, compreendendo o que a alma nos traz, podemos orientar um campo que conta uma história de memórias pessoal, ancestral, a partir da essência. E tomar as coisas bonitas, sabe?
sempre digo isso. Quando eu encontrei o Roberto, eu digo, finalmente, depois de muitos anos, eu conheço o Roberto desde rapaz, me lembro dele bem novinho, na universidade, palestrando sobre a educação da paz, da pedagogia, né? Dentro da Unipaz já. Eu acho que a filha mais nova ainda era menina, e eu me recordo de que está aí uma pessoa que fala com um olhar que toca o meu coração. Podemos olhar a partir das coisas luminosas, das graças, das bênçãos, dos milagres da vida. E com essa força, abraçando essa criança como manto de avó, então vamos olhar as coisas que não são tão simples assim. Vamos olhar esses lutos, vamos organizar essas passagens, vamos ritualizar momentos que são sagrados e não foram vividos ou concluídos, né? Para que a gente possa manifestar neste mundo aquilo que viemos manifestar. Então, em breve síntese, né? Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, vou convidar vocês para ir no Instagram, no site, na Alma da Terra, depois eu vou deixar aqui, né? Posso informar para colocar no postzinho direitinho os dados de informação, contato, e eu posso explicar para vocês se tiverem alguma pergunta, né? Eu falei de uma forma mais poética, eu sei, às vezes a gente precisa de algo mais objetivo, através dos sintomas do corpo. No entanto, nessa morada eu sempre me lembro do Roberto, e o Roberto é um poeta. Um dia a Mônica Giraldez disse para mim, sabe, cada pessoa tem uma forma de expressar. Sua forma, Salene, de expressar é poética. Tem pessoas assim que escrevem através da poesia. E a poesia, ela toca, ela abraça. Então, cada um tem a sua beleza. E a forma que tu escreves é única. Aí, um dia, não muito convencida ainda, peguei um livro que eu tinha, que meus alunos transformaram em livro, um material, chamado Manual da Vida, a Jornada da Alma. Você sabe que isso é livro mesmo? Porque eram as apostilas, minhas anotações, né? Peguei e dei de presente para a Dulce. Aí a Dulce me manda um e-mail assim, Salene, isso é um livro para o mundo, não é um livro somente para ficar entre seus alunos. Eu vou te dar o nome do meu professor e você vai estudar com ele se você quiser, porque eu não tenho como te ensinar a ser escritora, porque você está querendo melhorar esse material. Estou percebendo que você sente que como uma joia que você quer lapidar, não é isso? E eu disse, Dulce, eu te procurei porque você já escreveu vários livros, né? E, de repente, poderia me dar um feedback, assim, como uma irmã para outra irmã. E assim ela fez, e eu fui estudar com o professor da Dulce, o James, e ele é um professor de contação de histórias. E aí, conforme eu fui fazendo o curso, eu disse, nossa, mas olha, o que eu fiz a minha vida inteira junto com os meus avós, né? Escutar e contar histórias. Então, é dessa forma que a gente vai aprendendo também a contar a nossa história. E essa é uma das coisas mais preciosas e bonitas que podemos ofertar a esse mundo. Contar como que a existência, através da nossa essência, se manifesta aqui na Terra. É isso. Querida, que jeito lindo de explicar com breves palavras toda uma linda história de vida. Quem dera muitos tivessem esse dom de poder poeticamente relatar 45 ou mais anos de árduo trabalho, que a gente sabe que o trabalho tem a sua beleza, a sua maravilha, mas tem o seu suor, tem as suas dores, tem os seus tombos, os seus machucados, mas você conseguiu transmitir para nós aquilo que você disse que é isso que ensina. Como poder viver todos os lutos, as dores, os machucados, os trabalhos que são pesados, olhando para o bonito, para a luz disso tudo, para o
o lado sagrado disso tudo, né? Que preciosidade, Sal. O seu apelido é muito bem dado, né? Porque o sal é o que tempera a vida. Que Uhum, lindo o apelido, é de acordo com você. Você conseguiu uhum. temperar a sua história para ficar muito saborosa, para ficar muito gostosa de ser absorvida, né? Porque a gente sabe que o seu trabalho é um trabalho profundo, é um trabalho com embasamento muito sério, de muito estudo, de muita pesquisa, né? Você nos mostrou o lado suave, poético, bonito, mas deu para ver aí nas entrelinhas o quanto tem de estudo, de pesquisa, de conhecimento, de busca, de cursos, porque você passou para nós um currículo tão suave quanto você, mas a gente sabe que neste currículo, atrás dessa química e dessa pedagogia e dessa terapia, tem uma montanha de cursos que lhe permitem chegar nisso tudo que você passa para as pessoas com o seu trabalho, né? Porque ninguém chega na alma da terra assim fácil. É A alma da verdade. terra é algo simples, mas para chegar nela é preciso estudo e simplicidade e amor. Você usou uma frase aqui que eu anotei, que eu vou querer poder pegar emprestada muitas vezes, porque eu considero fundamental. Amor é poder que dá certo. Como hoje em dia isso é importante, saber que o poder que dá certo é o do amor. Como estamos vendo pessoas querendo mudar as coisas, o Roberto fala preciosamente disso também. As pessoas querem mudar o que consideram que é violento, que é errado, que é agressivo, que é ruim, usando a mesma arma que o outro que ele está criticando usa. E a única que é Exatamente. possível de arrumar é ao contrário, é o amor. O amor é um poder, é uma força que funciona. Uhum. Porque se eu for na mesma energia, eu vou bater e vai doer de novo. E aí vai vir o outro que vai bater em mim para eu não fazer mais aquilo. Aí eu bato nele para ele também não fazer aquilo e nós ficamos aqui. É a As guerra. guerras começam no espírito dos homens, porque é aí que começa a paz. Né? Na mente dos homens que começa a guerra, na Unipar DF, tem escrito bem grande, uma placa de bronze. Né? A paz é aqui. A minha arma precisa ser o amor, que é o poder que dá certo. Eu amei essa tua frase. Se eu não tivesse dito mais nada, a live já estava valendo um monte, um monte. Sabe? Tomara que as pessoas realmente, as que não puderam ouvir, que procurem, que escutem e que busquem assim e olhar com mais profundidade tudo que você faz e todos os trabalhos e cursos que você ministra, porque você é uma das obras-primas da Unipaz, sem dúvida. E a Unipaz me ajudou tanto nisso, porque foi exatamente esse ponto, né. Teve 2 pontos, assim, que eu acredito que foram muito importantes. Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas eu acredito que valeria eu colocar. Eu me lembrei de uma história e de 2 passagens. Temos tempo, irmã? Tem tempo, pode nos contar. Tá certo. Então, primeira passagem, eu acho que eu estava num seminário que é a arte de viver a paz. Faz muitos anos, mas eu me recordo que tinha assim uma simulação de 2 situações, que elas foram determinantes para uma nova consciência que eu estava amadurecendo naquele tempo. Uma das situações
simulava como se nós estivéssemos no meio de uma guerra e tinha uma linha, aonde era a linha em que os grupos que conseguiam se salvar daquela guerra, ao estar sobre aquela linha, estariam salvos, né? Então, quando terminou a tarefa, eu estava sobre a linha com um grupo de pessoas. E aí foi perguntado: quem é que trouxe as pessoas para cá? Eu levantei a mão, porque foi o meu natural. No entanto, aquilo me fez pensar muito a nível transgeracional, né? Questão de salvar as pessoas. Inclusive, o Leonardo Orr, no Renascimento, fala dos 13 principais traumas da humanidade. Um deles é salvar o outro, né? Salvar a humanidade ou viver uma crucificação. E aí me trouxe muitas reflexões, desde pecado como errar o alvo, como a diferença do sacrifício para o sacrifício, aquela coisa fenomenológica, filosófica que me acompanha, eu fiquei observando e digo, olha que interessante. A partir deste ponto, eu fiz uma cura muito bonita dentro do meu coração, no sentido de me autorizar a viver em paz e descansar na vida. Claro que não foi naquele momento, passaram muitos anos, eu fui amadurecendo, de vez em quando me lembrava daquela vivência, o que ela me trouxe, como eu me senti, o que foi confortável, o que não foi, por que não foi. E aí fui investigando tudo isso, né? E aí a outra passagem foi no momento da mesma vivência, a arte de viver em paz, que nos pedia para reconhecer aonde estavam os lugares aonde a gente ia ter abrigo e aonde ficavam, digamos assim, as duas nações que estavam em oposição. Foi interessante porque os facilitadores da época deram, digamos assim, uma vista final e a Mônica deu outra. Ela disse: olha só, que interessante, a gente pode ampliar o olhar. A Sauênia não se importou de buscar o clã dela. Ela só chegou no clã do inimigo e disse assim: vocês me aceitam aqui? Aí uns aceitavam e outros não aceitavam. Causou uma certa confusão, né? Porque ali na clã, o pessoal sabia que eu era do outro clã, mas tinha um pessoal que disse: não, se ela está em perigo, ela é uma humana como nós e, inclusive, ela não está em batalha. Nós somos todos seres humanos, então nós podemos nos acolher. Então, claro que naquele momento eu considerei que eu tinha sido a única que tinha morrido, porque era uma tarefa individual. Mas, enfim, me fez pensar também da forma pura que eu sempre enxerguei, mas também eu dei um grande mergulho na ingenuidade do olhar. Ou seja, sabe, a questão da realidade. Quando a gente está maduro para ver a realidade, a cura começa. Então, a realidade do mundo é que tem os espinhos da rosa e que tem a rosa, e que não é porque você olha com amor e que você realmente olha de forma incondicional que o sistema, e digamos assim, não só colocando o nome de sistema, mas não é porque você está vendo com amor que todas as pessoas amadureceram e elas estão disponíveis para isso. Então, você precisa saber o momento de ser empático e o momento de se posicionar como um samurai da paz. Pierre sempre disse isso, como um samurai da paz, de forma impecável. E aí vem a história para concluir isto, né? E a história que me vem é de um ser chamado Xui, um herveiro do Oriente Antigo. Ele estava num barquinho junto com outro peregrino que estava percorrendo as águas daqueles grandes penhascos do Oriente. E ele estava ensinando sobre as melhores ervas. Ele morava numa casinha flutuante, cheia de ervinhas penduradas. E naquele dia ele tinha uma última lição para aquele aprendiz que estava seguindo ele há mais de 30 anos.
Disse, olha, eu preciso que você busque uma erva lá numa determinada localidade, eu vou para a minha casinha flutuante e você segue. Mas antes de colher essa plantinha, você precisa entrar num profundo estado de meditação, porque aí o campo se estabelece e a própria planta se mostra e você vai conseguir fazer essa colheita. E o aprendiz, muito feliz depois de todo esse tempo de aprendizado, né? Ele já tinha perguntado muitas vezes para o Chuí quando é que ele estaria pronto para iniciar outras pessoas, ensinar sobre as ervas. E o Chuí sempre dizia, precisa aguardar com paciência. E aí, Chuí, que significa aquele que flui nas águas, deu a última tarefa e o aprendiz foi fazer a sua meditação. Chegando lá, ele para alguns metros antes do local onde as plantas se encontravam e deviam aparecer, conforme foi indicado pelo seu mestre, entrou em estado profundo de meditação. Tão treinado que ele já era, 30 minutos, ele naturalmente retornava à sua consciência da sua presença e seguiria em direção às suas plantinhas. Mas o que ele não contava é que o vento mudou. E quando mudou, impulsionou uma canoa que estava assim à margem, sem estar presa, sem uma âncora, sem uma cordinha que prendesse, e a canoa veio numa velocidade grande assim para aquele lugarejo que era tão calmo e bateu na canoa do aprendiz. O aprendiz se trouxe do profundo da meditação e prontamente com sua espada de samurai, ele já estava pronto para cortar a cabeça do indivíduo que tirou ele da meditação. E aí, para surpresa dele, quando ele empunha aquela espada, não tinha ninguém, só o vento. Então, essa história ela fala muito do que eu aprendi na Unipaz. Que o aprendiz ele precisa saber se manter na presença, neste poder do amor, e sim, ser um samurai da paz. E um samurai da paz, a sua espada é diferente, é a consciência. É como ele se manifesta, como ele se posiciona. Então, ele não vai calar, mas ele vai fazer uma retirada estratégica quando necessário. Ele não vai deixar de se expressar, mas quando ele se expressar, ele não vai devolver aquilo que não lhe pertence. Sabe como a canoa? Não tinha ninguém. O que aconteceu com a energia, com a ira do samurai? Né? Aprendiz a samurai. O que aconteceu? Ele tomou duplamente toda a ira que enviou, retornou para ele. Então, talvez a nossa tarefa seja essa: saber olhar com consciência aquele que se perde de si mesmo e confiar que ele é capaz de se trazer novamente a ele mesmo e permanecer consigo, com aquilo que lhe pertence, no único espaço onde a vida é real, que é dentro do seu corpo, no seu campo delimitado, com a sua consciência e a generosidade. Muita humildade também, porque estamos sempre aprendendo. E não é porque hoje estamos aqui nesta posição centrada, que amanhã ou depois uma crise, quando passa, não faça com que a gente precise pedir. Pedir ajuda, ou às vezes até pedir para ofertar algo, né? Com humildade. Então, isso é possível quando nós aprendemos a nos perdoar. Esse é o verdadeiro perdão, o primeiro perdão, e o mais profundo e verdadeiro. Me diga a profundidade com que esse perdão navega nas tuas águas e o quanto você permanece na sua presença meditativa quando a canoa
vem tocada pelo vento. Então eu poderia te dizer o quanto da tua integridade e da tua verdade já está estabelecida, como um bambu sempre, porque a verdade da essência, ela está sempre se aperfeiçoando, ela está sempre se ampliando. Então é preciso flexibilidade, limites estabelecidos, claros para si mesmo, consideração para com o outro e saber discernir um momento de exercer o seu poder, porque veja bem, o poder sem o amor é crueldade. O amor sem o poder, nada se manifesta, tudo se perde. É como um vaso que quebra e a água se espalha. Então, o poeta, né, Rilke sempre diz: o vaso é a ordem e as águas é o amor. E as flores vão ficar viçosas quando ambos estiverem em equilíbrio. É isso que eu me lembrei, né, de agradecer a Unipaz, desses 2 seminários tão importantes, e também a Roberto, que traz sua obra-prima, e que quando esteve aqui na comunidade Acordária, onde eu moro, em Rancho Queimado, e traz, então, essa contribuição com tanta humildade, com tanta doçura, desse olhar sobre análise transacional e o passinho a mais, né, que ele vem e traz essa análise, essa síntese, e além de analisar, né, o que a gente faz com tudo que está tão bem analisado se não vive a síntese? Então ele traz essa ponte entre os hemisférios, né, cerebrais mesmo, aonde você pode ter a contenção de mesmo com um diagrama, como diz ele, Salene, eu preciso do diagrama, ele me dizia. Eu digo, eu sei que você é tonal, né? Aliás, que você é nagual, né? Ele dizia para mim, eu sei que você é nagual, né? E eu sou tonal, então não interessa, mas o importante é que cada um faz a travessia à sua forma e conecta com essa essência e vive esse sagrado encontro, né? E para quem não sabe, quando a gente está olhando de uma forma mais objetiva, ou quando a gente está olhando de uma forma mais subjetiva, eu posso exemplificar, né? Quando a gente olha um vaso e a gente descreve aquele vaso na sua totalidade, ou quando a gente olha uma florzinha ali que representa aquele vaso todo. Então, a gente vai aprendendo e vai amadurecendo essas capacidades. E o Roberto traz tão lindamente essa ponte. Então, essas são as coisas que ficam da Unipaz, né, no meu coração. E eu quero agradecer essa oportunidade dessa conversa, nessa energia tão bonita, tão natural, tão simples, né? Dá para a gente se sentir numa tenda, sabe? Uma tenda assim, onde os unicórnios estão na entrada e os véus estão abertos, o círculo está formado dentro dela, os mantos sagrados nos envolvem, né? Eu sei que a Unipaz também tem um olhar de amor para esses mantos, assim como a minha família, e, e é isso. Nada mais assim que eu teria a dizer, porque o meu coração está transbordando, né? Cálice Querida, está quem cheio. dera o nada de muitas pessoas fosse do tamanho do teu tudo, porque você trouxe tanto e trouxe tão, tão belamente, tão simplesmente, uma síntese do que a Unipaz faz e do que a Unipaz traz e busca levar e semear para todos. Você conseguiu semear paz hoje. E com É. certeza ela vai brotar. Vai brotar e pessoas irão colher, como colhem os pêssegos e as uvas dos seus avós, vão Ah, colher a paz que você semeou hoje
lindamente. O vaso está lindo e certamente essa paz vai florir de modo muito belo. Eu te agradeço pessoalmente, do fundo do meu coração, te ouvir falar da Unipaz. A Unipaz se tornou uma missão de vida para mim. E quando eu escuto alguém conseguir transmitir o que é a Unipaz desse jeito, meu coração tum, 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 tum. Eu tenho Que lindo. certeza, sabe, que todas essas pessoas que já estão no outro plano, que você citou, nesse momento, estão muito felizes, estão sorrindo para ti e dizendo que bom que você colocou palavras na nossa boca que nesse momento não fala mais com esse tipo de palavras, sabe? Muitíssimo grata, Sal, e continue temperando a vida, a sua e a de tantas pessoas que fazem contato com você, continue semeando essa paz que a Unipaz também te ajudou a encontrar, e a Unipaz Santa Catarina, assim, essa unidade aqui da nossa bela e Santa Catarina, te agradece muito, muito por você ter aceitado o nosso convite, ter contado as suas histórias e semeado as suas sementes de paz aqui conosco. Eu recebi aqui um monte de observações, não perguntas, mas falas de gratidão, falas de elogio, muita gratidão por esse amor poeticamente trazido, linda e poética live, maravilhosa. Pediram o link do seu espaço, que já foi colocado aqui. Alguém disse que gostaria de saber mais sobre as terapias que você desenvolve, e aí a Elaine já colocou o link, então, lógico que a pessoa entrando ali, né, a Heloísa vai conseguir se informar melhor de tudo que é oferecido, né, porque trouxe muita curiosidade para ver como é o trabalho, como é a técnica que você desenvolveu desde os seus primeiros anos de vida lá, aprendidos com toda essa família tão maravilhosa, com tantos avós. Imagina quantas lições esse monte de avô e vó te trouxeram, né? Quanto amor, Então, né? Quanto amor. imagina, né? Quantas histórias do coração que você foi transformando em terapias, em técnicas, em maneiras de ser feliz e levar felicidade para os outros. Então, muitíssimo obrigado. E vejam só, isso é uma quarta da paz. Então, venham. E se você não pôde assistir, ela está gravada, assista. Se algum amigo seu precisa ouvir isso e não ouviu, conta para ele, que ele pode ouvir essa aula em outro momento pelo YouTube. Estejam conosco na próxima Quarta da Paz, com o Reiki e a cultura de paz, e ainda ganhando prêmios. Uhul! Ganhando curso de Reiki básico, né, para poder passar para semear para mais gente isso tudo. Um abração do meu coração para o teu, querida, e do coração da Unipaz para o coração do teu espaço, do teu trabalho. Gratidão. Sempre a serviço. Quando precisarem, qualquer momento, me avisem. Estou sempre disponível para essa casa que tanto me ofertou o meu coração. Uma forma da gente agradecer, levando adiante, né? Aquele que agradece, oferta, e aquele que recebe o agradecimento se sente enriquecido, porque vê aquilo que ofertou seguindo adiante, florescendo, né? E assim é Unipaz no meu coração. Então, quando precisarem, é só chamar que eu estarei em diferentes espaços e tempos, quando for necessário, a gente sempre se organiza, com todo o amor, tá? Muito grata, Um beijo. queridos, muito gratos a vocês que estiveram conosco. Boa noite e até a quarta-feira que vem, ou até a qualquer um destes momentos que eu citei no início, que vocês possam estar conosco, usufruindo dessas sementes de paz que a Unipaz
os seus inúmeros beija-flores anda semeando pelo mundo. Um beijo do coração. Eu sou a Karine da Runa Vida Plena. E eu sou a Ana Paula. Na nossa vivência, nós vamos estar, né, Ana, aprendendo a fazer receitas práticas, saudáveis e saborosas, para sentir o gosto dos alimentos, integral dos alimentos, aproveitar as cascas, onde há bastante nutrientes e muitas vezes são descartados. E vamos também falar sobre o shot matinal, Sim. que a gente costuma tomar para a elevação da nossa imunidade, assim como essas receitas, né, que nós vamos estar trazendo. Sim. São 3 receitas. Nós vamos trabalhar com uma entrada, né, Ana? Sim. Um prato principal e uma sobremesa, simples e prática, com o que a natureza tem de melhor a nos oferecer. A proposta é plant-based, né, Ana? Isso. É uma comida à base de plantas, então não tem derivado de animal na nossa refeição. Vai ser uma aula simples para estar passando para vocês, para o dia a dia. E aí só vai usando a criatividade, ativando, né, para o melhor dessa terra. A gente vai estar bem disponível, vai ser bem bacana, vai ter bastante conteúdo, bastante dica. Convidamos você, sua família, amigos, pessoas para estar cozinhando conosco num sábado pela manhã, com muita alegria, disposição, para uma vida mais plena. Isso mesmo, em conexão com o alimento. Gratidão. Gratidão. E aguardamos vocês na nossa vivência. Beijo no coração. Beijos.